Fala aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo beleza? Bom, voltamos aí depois de tanto tempo com um vídeo aí para vocês, certo? Aí do meu canal Rafa Belu. Beleza? Hoje, pessoal, vou comentar um pouquinho a respeito do processo de independência do Brasil, né? Quais fatores contribuíram, né? Foram importantes para que o Brasil ganhasse aí a sua independência em 1822, tá bom? Vou falar aí um pouquinho para vocês desse contexto, né, que levou à independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, tá? Bom, pessoal, a gente não pode esquecer que nesse processo, né, foi muito importante a participação, ou melhor, a vinda da família real aqui para o Brasil, certo? Lembrando aí, né, que a Europa ela estava passando por um período bastante conturbado, que eram as guerras napoleônicas. E aí, nesse momento, né, aí por volta de 1807, o Napoleão então decide invadir Portugal. Então a notícia chega até a corte, né, ao rei, ao Dom João VI, certo? E ele vê que é interessante a saída de Portugal e a transferência da família real da corte para o Brasil. Lembrando, né, pessoal, que o Brasil era uma parte importante do Império Português, era a parte mais importante do Império Português, era da onde provinha, né, grande parte aí das riquezas, né, de Portugal. Então a família real vem para o Brasil, né, leva aí mais ou menos 54 dias para chegar, vem aí uma porrada de gente, vem aí mais ou menos umas 15 mil pessoas, né, nesse processo de transferência. Tá aí lembrando que quando a família real, né, a corte chega aqui no Brasil, eles vão aí se instalar, vão trazer junto, né, isso é importante, o Estado, a burocracia portuguesa que vai se instalar no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E essa burocracia, né, aos poucos, esse Estado, ao longo do processo, né, nesse período em que a família real ficou no Brasil, foi sendo tomado, foi sendo dominado pelos burocratas nascidos aqui no Brasil, por brasileiros, tá? Então, o que vai acontecer? Vai se formar uma elite administrativa, né, que vai se associar com uma elite comerciária e que é nativa, certo? Então, esse sentimento, né, nacional, esse sentimento de pertencimento ao Brasil, aquela região, aqui, né, aquela região, a esta região, aquela região no sentido da onde a corte foi, né, do Rio de Janeiro, ele vai começar a se intensificar, certo? Então, esse é um primeiro ponto bastante importante, tá? Para a gente perceber. Então, a transferência da família real aqui no Brasil e o surgimento de uma burocracia, tá? Que vai sendo aos poucos dominada, né? Conquistada por uma elite brasileira aí, burocrática, tá? Um outro fator, pessoal, importante também é que nesse momento, então, já com a família real aqui no Brasil, o que vai acontecer, né? Os portugueses, né, Portugal, por conta de uma série de tratados, né, de acordos de comércio, vai passar a abrir o mercado. Abrir o mercado, né, aqui do Brasil para outras nações, principalmente a Inglaterra, certo? Então isso é histórico, né? Então essa relação de Portugal com a Inglaterra é uma relação que vai se fazer desde o momento em que Portugal teve que lutar contra os holandeses, contra os espanhóis, lá no século XVII e tal. E essa relação de Portugal com a Inglaterra, ela vai se intensificar. De que forma? Através de uma série de acordos, né, de comércio, de tratados de aliança, de amizade, tá, que foram se estabelecendo ao longo desse processo em que a família real estava aqui no Brasil. Ou seja, né, esse contexto, pessoal, ele facilita, né, a criação de uma elite, né, além da burocrática, de uma elite comercial, de uma elite que quebra, né, um pouco aquela lógica, né, de monopólio, de exclusivo metropolitano que Portugal tem, ou melhor, que o Brasil tinha com Portugal. Aquelas restrições, né, típicas do mercantilismo, elas foram quebradas,
certo? O Brasil então ganhou uma certa autonomia comercial que é, favoreceu essa elite comercial brasileira, certo? Bom, então esse é um ponto, esse é um outro ponto, né? Então o Brasil se viu aí rompendo certos laços, né, de comércio com Portugal, tá? Beleza? Isso acabou facilitando, apesar, né, embora o rei fosse português, né, e o rei estivesse aqui no Brasil, beleza? Bom, um outro detalhe, né, pessoal, que também acabou favorecendo aí o processo de independência foi aí o seguinte: ao longo do século XIX vai explodir na Europa uma série de revoltas, revoluções liberais. Lembrando que depois, né, da queda do Napoleão em 1815, vão ser resgatadas aí as monarquias europeias, os Bourbons, Habsburgo e tal. Só que por outro lado, a gente tem o quê? Uma burguesia fortalecida, uma burguesia que passou, principalmente depois da Revolução Francesa, a dominar os espaços de comércio, uma burguesia que passou a atuar mais efetivamente na política, na economia, certo? Então, isso, apesar da restauração monárquica que vai acontecer pós-queda do Napoleão, né, o Congresso de Viena e tal, o que vai acontecer? Essa burguesia está muito forte, tá? Então essa burguesia ela vai estimular revoluções em toda a Europa, né? Revoluções liberais, constitucionais. Isso não vai deixar de ser diferente em Portugal, né? Então Portugal, por exemplo, a famosa Revolução Liberal do Porto, né, em 1820, que vai acontecer justamente porque quando a França invade Portugal, e nesse movimento, nesse processo, o que vai acontecer? Os ingleses atuaram para expulsar os franceses. Só que, ao mesmo tempo, né, por mais que os ingleses tenham expulsado os franceses de Portugal, quem vai prevalecer com o domínio ali em Portugal vão ser os ingleses, tá? E aí a gente sabe, né? Os ingleses eram uma potência que estava crescendo na época, estava formando um grande império, certo? E óbvio, né? Os portugueses não vão gostar dessa administração, dessa proeminência inglesa em seu território. Então, principalmente a burguesia portuguesa, né? A burguesia portuária que estava, né, com dor de cotovelo, tendo que ver o rei aqui no Brasil, certo? E deixando Portugal ali ao bel prazer, certo? Não se importando nada com Portugal. Então essa burguesia portuguesa, né, da cidade do Porto, em 1820 vai fazer uma revolução, a famosa Revolução Liberal do Porto, pedindo que eles conseguem expulsar os holandeses, né, de Portugal, de Lisboa e tal, e pedindo a volta, né, o retorno do Dom João VI para Portugal, certo? Por quê? Porque Portugal, por quê, né? Porque o Dom João em Portugal, claro, favoreceria muito mais, se aproximaria muito mais dessa burguesia, né, tendo em vista aqueles vários acordos, né, de comércio que Portugal tinha feito com a Inglaterra e com outros países aí, né, os tratados de comércio lá de 1810, que você já deve ter ouvido falar daí, beleza? Bom, então, tudo certo, tá entendendo? Então, essas habilidades de comércio foram aí importantes para o Brasil, né, e as revoluções liberais que acontecem na Europa, tá? Bom, um outro contexto, pessoal, um outro fator aí importante, né, tem a ver com a volta do Dom João. Então ele acaba sendo pressionado por essa burguesia e acaba voltando para Portugal, certo? Chegando lá, o Dom João, né, o Dom João VI, ele não é mais o rei absoluto, como era de hábito ser num período anterior à Revolução Francesa, né, onde os reis eram absolutos e tal. Não, né, por conta dessas revoluções liberais. Então, a partir do momento que o Dom João ele volta, ele é um rei, ele assume como rei constitucional. Ou seja, ele não tem poder de decisão, todo poder de decisão só é possível com assinatura, com aval da burguesia e do parlamento, tá? Então, esse é o cenário político. E é óbvio, né, quando o Dom João ele volta, ele vai ter que se submeter. Ele se submete a uma constituição liberal e tal. E o que fica decidido? Fica decidido uma espécie de recolonização do Brasil, certo? Vocês entendem isso? Então, quando o Dom João estava aqui no Brasil, o que aconteceu? O Brasil tinha uma série de privilégios, a elite burocrática, comercial brasileira tinha uma série de privilégios, o Brasil tinha, nesse âmbito todo, né, sido elevado a Reino Unido de Portugal, né, e Algarves em 1815 e tal. Então, o Brasil tinha um status de
autonomia e tal. Só que o que acontece? Com a volta do Dom João para Portugal, certo? O que vai acontecer? E não tendo o total poder, essa burguesia que agora está ali na crista da onda, né, está ali no cenário político e econômico, ela vai querer justamente recolonizar o Brasil e manter aqueles moldes mercantilistas de exploração. É verdade. Então a burguesia ela é liberal até um certo limite, né? Liberal até o momento em que interessa para ela. A partir do momento que não interessa mais para ela, como no caso do Brasil, qual que era o detalhe? Eles eram favoráveis aí a uma espécie de recolonização do Brasil, que o Brasil perdesse, né, aqueles privilégios, né, de comercializar com outros países, que não somente com Portugal e tudo mais aí. Então o que vai acontecer? Há também uma pressão dessa elite, né, para que de fato Portugal seja, ou melhor, o Brasil seja recolonizado por Portugal e essa elite perca, né, todos os seus privilégios aí, tá? E por fim, né, pessoal, sabendo, né, tendo por base esse cenário aí, né, de transformações que ocorreram tanto no Brasil quanto na Europa, o que vai acontecer? O Dom Pedro volta e ele percebe que a situação não tem mais jeito, ele percebe que se o Dom Pedro, né, inclusive o Dom Pedro recebe um certo apoio do pai, né? Se o Dom Pedro não decretar, de certa forma, a independência do Brasil, detalhe, né, o Dom Pedro que era português, tá? Português, ele foi deixado aqui pelo pai, né, pelo pai, pelo Dom João. Então ele percebe que se o Brasil não, de fato, não tomar uma postura meio que uma postura de suspensão, né, desses laços com Portugal, principalmente num primeiro momento, a gente vai ver que não foi muito bem assim, né, o Portugal vai novamente recolonizar o Brasil e vai transformar o Brasil numa nova colônia aí, tá? Então é isso, pessoal. Esse é um pouquinho do cenário, né? Um cenário que acabou contextualizando, né, esse processo aí de independência do Brasil. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena retomada, né, de alguns aspectos sobre a independência do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, dá aquele joinha, dá aquela curtida no vídeo, faça comentários, beleza? Pra gente produzir aí sempre mais vídeos para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau!